Você já pensou sobre como o racismo pode transformar uma simples ligação telefônica em um desastre iminente? Hoje, vamos contar a história de algo que ocorreu em uma cidade tranquila, mas que poderia acontecer em qualquer lugar, até mesmo onde você está agora. Já parou para refletir sobre isso? De onde você está assistindo? Comente abaixo. A cena começa com uma mulher furiosa apertando o telefone, como se fosse a última coisa que ela ainda podia controlar. Esse garoto negro está causando problemas, ela dizia, cheia de convicção, mas sem perceber o peso das palavras que saíam de sua boca. Do outro lado da linha, um atendente ouvia atentamente, enquanto o alvo das acusações, um adolescente tranquilo, nem sabia do perigo que se aproximava. E então, como se o destino quisesse intervir, um Corolla preto aparece. Os pneus cantam, atraindo a atenção de todos, e de dentro do carro sai a juíza da cidade, uma mulher poderosa com passos firmes e uma expressão de mistura entre decepção e raiva. Ela se aproxima da mulher, olha diretamente para ela e diz algo que ninguém ali esperava. Esse garoto que você está acusando de causar problemas é meu filho. Agora, me diga, o que você faria se estivesse no lugar dela? Essa história vai além do choque. É um alerta sobre como o racismo pode cegar as pessoas e levá-las a cometer erros graves. Você está preparado para entender tudo o que aconteceu depois disso? Então não saia daqui, pois a verdade vai te surpreender. Meu nome é Gustavo, e naquele dia, enquanto aguardava minha mãe no parque da Quinta da Boa Vista, não imaginava que a tranquilidade do momento se transformaria em algo tão ameaçador. Eu estava encostado em um carvalho, aproveitando o calor do sol da tarde e o cheiro da grama recém-cortada. A promessa da minha mãe de vir me buscar logo me dava segurança. No entanto, uma sensação estranha me tirou dos meus pensamentos. Quando abri os olhos, percebi uma mulher de meia-idade me observando com desconfiança. Seus lábios estavam pressionados em uma linha fina e seus olhos se estreitaram quando ela se levantou do banco. Seus movimentos eram rígidos e determinados. O garoto, o que você está fazendo aqui? Exigiu ela, com uma voz afiada e acusatória. Este é um parque familiar, não um lugar para encrenqueiros. Saia agora ou eu chamo a polícia. Suas palavras me machucaram profundamente. Confusão e raiva começaram a crescer dentro de mim. Senhora, eu não estou causando problemas, insisti, tentando manter a voz calma. Estou apenas esperando minha mãe. Tenho todo o direito de estar aqui. O rosto da mulher ficou vermelho de raiva enquanto ela pegava o telefone, seus dedos trêmulos. Levantei-me lentamente, estendendo as mãos em um gesto de paz. Por favor, não há necessidade disso, eu disse, com o medo rastejando na minha voz. Eu estou dizendo a verdade. Minha mãe estará aqui a qualquer momento. Mas a mulher já havia tomado sua decisão. Ela chamou a polícia e seus olhos nunca deixaram meu rosto. Olá. Sim. Preciso denunciar um suspeito no parque da Quinta da Boa Vista. Ela disse ao telefone, com uma voz claramente preocupada. Fiquei paralisado. Uma onda fria de pavor me invadiu. Eu sentia que estava sendo criminalizado apenas por existir, por estar no lugar errado na hora errada, e tudo isso por causa da cor da minha pele. Minutos depois, o som das sirenes e dos pneus cortando o ar anunciou a chegada das viaturas policiais. 2 delas pararam no parque, com luzes vermelhas e azuis iluminando o ambiente em flashes. Meu coração batia forte e um arrepio percorreu minha espinha enquanto observava os policiais se aproximando. Eu sabia que encontros assim podiam se tornar perigosos, especialmente para jovens negros como eu. O que eu não sabia era que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Quando o policial mais alto perguntou qual era o problema, a mulher se adiantou com desprezo, disse que eu estava vadiando. A versão distorcida da história me feriu ainda mais. A cada minuto, sentia a situação se afastando de minhas mãos. Eu já tinha visto vários vídeos sobre situações como essa, sobre como tudo podia dar errado em um piscar de olhos, e agora estava no meio de uma delas. Fiquei imóvel, como minha mãe sempre me ensinou. Minhas mãos estavam bem visíveis ao lado do corpo, sem movimentos bruscos. O policial mais alto chegou primeiro, analisando tudo ao redor. Olhou para mim, depois para a mulher, e perguntou, qual é o problema aqui? Antes que eu pudesse responder, ela se adiantou. Este jovem está causando problemas aqui há horas, disse ela, com voz cheia de falsa autoridade. Pedi para ele sair,
mas ele se recusou. Estou preocupada com a segurança das famílias no parque. Cada palavra dela era uma lâmina, e minha frustração crescia a cada mentira que ela dizia. Abri a boca para me defender, mas mal consegui terminar a frase. Nós falamos com você em um momento, filho, cortou o outro policial, deixando claro que meu lado não importava ali. Eles voltaram para ela, assentindo, enquanto ela continuava a inventar uma história cada vez mais detalhada. Ela transformava minha simples espera no parque em algo que parecia um crime. A situação estava saindo do meu controle, e quando finalmente se viraram para mim, suas expressões estavam carregadas de desconfiança. Tudo bem, rapaz, disse o primeiro oficial, com a voz firme. Explique-se. O que você está fazendo aqui? Respirei fundo, tentando manter a calma, que parecia escorregar entre meus dedos. Eu só estava esperando minha mãe vir me buscar, expliquei, lutando para que minha voz não vacilasse. Eu venho aqui o tempo todo, não estava incomodando ninguém. Os dois trocaram um olhar. Aquele tipo de olhar que dizia que já haviam feito seu julgamento. Você tem alguma identificação? Perguntou o segundo policial. A mão sobre o cinto de segurança, numa postura rígida e intimidante, não deixou dúvidas. Não, senhor. Eu tenho apenas 16 anos e não sou habilitado. Enquanto as perguntas continuavam, eu sentia minha mente se embaralhar. Eles falavam rápido, com um tom cético, como se já soubessem que eu estava mentindo. Cada resposta parecia ser ignorada ou distorcida contra mim. Era como tentar segurar a areia que escorre entre os dedos. A respiração se tornava mais difícil, e eu só queria que minha mãe chegasse logo. A situação piorava a cada segundo. O policial estava mais imponente. A autoridade em sua postura deixava claro que a qualquer momento tudo poderia explodir. Uma pequena multidão começava a se formar, celulares nas mãos, gravando cada momento. O medo de que esse instante fosse parar nas redes sociais me fazia ficar ainda mais ansioso. Me sentia vulnerável e exposto. Foi então que ouvi o ronco de motor se aproximando. Olhei para a entrada do parque e vi um Corolla preto, elegante, vindo em minha direção. A atenção de todos se voltou para o carro, incluindo a dos policiais. Quando a porta do motorista se abriu, a postura deles mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram, e eu sabia que algo tinha mudado. Minha mãe chegará. Ela desceu do carro com sua presença marcante, como sempre. Angel Thompson, juíza da cidade. O parque ficou em silêncio absoluto. Todos observavam seus movimentos, e quando ela caminhou em minha direção, a tensão na sua mandíbula ficou clara. Eu sabia que aquele não era o fim. Sarah, com o olhar chocado, entendi agora a magnitude do erro que cometera. Ao lado, o policial se endireitou, tentando demonstrar controle, mas já era tarde. Minha mãe, com uma percepção afiada, já entendia tudo o que acontecia. Gostaria de entender por que meus policiais estão questionando meu filho em um parque público. Sua voz cortava o ar, cheia de autoridade e frieza, o que fez até o policial hesitar. Ela estava furiosa, mas naquele momento era a autoridade da cidade. O silêncio era absoluto. Cada palavra dela ecoava por todo o parque. Os policiais, que antes estavam confiantes, agora desviavam o olhar. Sarah parecia prestes a desmoronar. O olhar da juíza Angela Thompson a atingiu com força. Minha mãe olhou a cena com atenção, registrando cada detalhe. As viaturas estacionadas, a multidão curiosa. Finalmente, a minha postura rígida, tentando manter a compostura. Respirando fundo, ela falou com autoridade. Gostaria de entender por que meus policiais estão questionando meu filho em um parque público. O policial mais alto tentou justificar a situação, mas sua voz falhou. Recebemos uma ligação sobre um indivíduo suspeito. Suspeito? Minha mãe interrompeu, arqueando a sobrancelha, claramente incrédula. O que exatamente fez meu filho suspeito? Sarah deu um passo hesitante e sua voz tremia ao tentar explicar. Ele estava aqui esperando por... Eu pensei. Minha mãe virou-se para ela, sua voz mais baixa, mas com uma lâmina de frieza. Você pensou o quê? Que um adolescente negro sentado em um parque público só poderia estar tramando algo ruim. O rosto de Sarah ficou vermelho de vergonha. Sua certeza desapareceu diante de todos. Minha mãe, no entanto, não parou.
Ela virou-se para os policiais, com uma expressão de decepção e determinação. Cavalheiros, esta situação revela uma questão crítica. Consideraram a possibilidade de parcialidade na chamada que receberam? Abordaram meu filho com a mesma presunção de inocência que dariam a qualquer outro cidadão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os policiais não souberam o que responder. A multidão estava tensa, esperando o desfecho. Minha mãe então colocou uma mão protetora no meu ombro. Seu toque era firme, mas reconfortante. Quando ela voltou a falar, sua voz estava mais suave, mas ainda cheia de força. Ela estava lutando não apenas por mim, mas por algo muito maior. Não pararia até garantir que todos entendessem o peso do que acontecia. Minha mãe olhou para mim, seu olhar cheio de preocupação e força. "Você está bem, querido?" perguntou, sua voz firme, mas carinhosa. Eu assenti lentamente, sentindo o nó no peito finalmente se desfazer. "Estou bem, mãe", respondi, minha voz firme, apesar do medo ainda presente. Ela segurou meu ombro por um momento, me dando segurança. Em seguida, voltou-se para o grupo que se formara ao redor de nós, com uma postura resoluta. "Este incidente", ela começou, "destaca a necessidade urgente de treinamento antipreconceito, tanto para nossa polícia quanto para nossa comunidade. Nenhuma criança deveria se sentir criminalizada por simplesmente existir em espaços públicos." Seus olhos se fixaram em Sarah, que parecia encolher-se sob o peso do olhar. "Espero que isso sirva como um alerta. Suas suspeitas infundadas poderiam ter consequências graves." Minha mãe concluiu: "Todos nós precisamos olhar para dentro, reconhecer nossos preconceitos e trabalhar para criar uma comunidade onde todos se sintam seguros e bem-vindos." As palavras dela pairaram no ar como uma verdade inegável, e o silêncio tomou conta do parque. Os policiais, agora visivelmente envergonhados, se afastaram. Enquanto Sarah, com vergonha, não conseguiu levantar o olhar, murmurou um pedido de desculpas quase inaudível. A humilhação estava estampada em seu rosto, mas naquele momento isso não importava. O que realmente importava era o exemplo que minha mãe estava dando a todos ali. Ao meu lado, ela deu um passo à frente e se dirigiu à multidão que se formava, sua presença exigindo atenção. "O que presenciamos hoje", começou ela, sua voz ecoando pelo parque, "é um reflexo de um problema profundo e generalizado em nossa sociedade, o preconceito racial." A multidão ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Ela continuou, com firmeza: "Com frequência, permitimos que medos infundados influenciem nossas ações, causando danos irreparáveis a pessoas inocentes." Embora ainda abalado, as palavras de minha mãe me deram coragem. Encontrei forças para me dirigir às pessoas que estavam observando. Minha voz começou baixa, mas logo cresceu em determinação. "Eu estava apenas sentado aqui, aproveitando o dia", disse, tentando controlar as emoções. Em minutos, passei de me sentir seguro me sentir como um criminoso. Isso não é certo. Minhas palavras ressoaram na multidão, e murmúrios de concordância começaram a surgir, seguido de acenos de compreensão. Porém, foi Sarah, a mulher que havia chamado a polícia, quem deu o próximo passo. Ela se aproximou, hesitante, com o rosto vermelho de vergonha. "Eu não quis fazer mal", admitiu, sua voz quebrando. "Eu só estava tentando manter o parque seguro." Minha mãe, contudo, não perdeu a oportunidade. Com um olhar sério, mas controlado, respondeu diretamente a Sarah: "O ponto, senhora, é que não importa quem ele é ou de quem ele é filho. Cada pessoa tem o direito de existir em espaços públicos sem ser criminalizada." A tensão no ar era palpável. Os policiais trocavam olhares nervosos, enquanto Sarah parecia cada vez mais incomodada. Minha mãe, ao meu lado, estava firme como uma rocha, mas sua voz cortou o silêncio como um trovão. "Isso não vai ficar assim", disse ela. "Gustavo, você é muito mais do que essa mulher tentou fazer parecer." Cada palavra dela se transformou em um escudo ao meu redor, mas o peso da situação ainda era esmagador. Os policiais decidiram dispersar a multidão e encerrar a abordagem, mas minha mãe não se deixou levar. Ela exigiu os dados de Sarah e fez questão de registrar tudo. Quando voltamos para casa, o silêncio era profundo, mas eu sabia que algo maior estava prestes a acontecer. "Gustavo", ela disse,
Tirando o casaco, pessoas como essa precisam entender que racismo não é uma opinião, é um crime. Amanhã mesmo, vamos levar isso adiante. O dia seguinte foi um turbilhão. Minha mãe preparou documentos, relatórios e evidências. As gravações feitas pelas pessoas no parque, que registraram o momento da denúncia, eram irrefutáveis. Não era mais um mal-entendido casual, era um caso de racismo explícito. Por isso, processamos Sara no tribunal. Semanas depois, a cena era surreal. De um lado, minha mãe apresentava os fatos com a convicção de quem entende o impacto do preconceito. Do outro, Sara, identificada como Marta Vilar, estava desconfortável, mas ainda mantinha sua defesa de que apenas fez o que achava correto. Eu assistia com o coração apertado. Quando fui chamado a depor, o peso de minhas palavras parecia esmagador, mas eu sabia que precisava ser forte. Eu estava no parque esperando minha mãe. Disse: "Não fiz nada de errado, mas fui tratado como uma ameaça, como se minha vida não tivesse valor, só por ser quem eu sou." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por um momento, parecia que até o juiz sentiu o impacto das minhas palavras. As palavras ecoaram pela sala do tribunal enquanto eu descia do púlpito. O semblante de Marta se desfez por um momento, mas logo ela manteve a postura rígida. Seu advogado tentou apresentar uma justificativa de que tudo não passava de um mal-entendido, mas os vídeos eram claros, mostrando sua atitude preconceituosa. Minha mãe, com sua determinação habitual, desmontou a defesa. Mal-entendido, uma ligação acusatória baseada apenas na cor da pele não é um equívoco, é um crime, afirmou. Sua voz estava firme. Dias depois, a sentença chegou. Marta Vilar foi condenada por difamação, denúncia falsa e discriminação racial. Além de pagar uma indenização, ela teria que cumprir serviços comunitários em programas educacionais sobre igualdade racial. Embora a vitória fosse importante, minha mãe me lembrou que aquilo era apenas o começo. Não podemos mudar o mundo de uma vez, Gustavo, mas cada passo conta. O importante é que essa mulher agora sabe que suas ações têm consequências. Na mesma semana, algo inesperado aconteceu. Um jornal local divulgou a história, e logo ela estava em todos os noticiários. Minha mãe foi celebrada por sua coragem, mas eu me sentia dividido. Por um lado, estava orgulhoso do que conquistamos. Por outro, incomodado por ser o centro de uma questão tão pesada. Na escola, alguns colegas começaram a me olhar de maneira diferente, outros com respeito, como se eu fosse um símbolo. A maior surpresa veio alguns dias depois, durante o intervalo. Fui chamado à diretoria. Lá, sentado, estava o advogado de Marta. Ele entregou uma carta. "Gustavo, minha cliente pediu que eu entregasse isso a você. Não consigo justificar minhas ações, mas espero que algum dia você possa me perdoar. Estou aprendendo quanto minhas atitudes estavam erradas e lamento profundamente que fiz você passar." Segurei a carta por um momento, sem saber como me sentir. Perdoar parecia algo distante, quase inalcançável, mas parte de mim queria acreditar que mudanças reais eram possíveis. Guardei o envelope e saí da sala com passos hesitantes. Aquele pedido de desculpas talvez não apagasse tudo, mas era um começo. Nos dias seguintes, a rotina na escola mudou. Alguns professores começaram a usar minha experiência como exemplo em debates sobre racismo e preconceito. Embora isso fosse importante, eu sentia um peso por ser constantemente lembrado do que aconteceu. Minha mãe sempre dizia: "Gustavo, você tem uma força que talvez ainda não tenha descoberto. Use essa experiência para inspirar os outros." Mas como fazer isso quando tudo ainda era tão recente? O impacto da sentença contra Marta Vilar ainda ressoava na comunidade. Grupos locais começaram a organizar debates e reuniões para discutir o racismo em nosso bairro. Fui convidado a participar, mas hesitei no começo. Só aceitei depois da insistência de minha mãe e dos meus amigos. Na reunião, percebi algo que mudou minha perspectiva. Eu não estava sozinho. Outras pessoas também haviam enfrentado situações de preconceito e injustiça. Suas histórias eram diferentes da minha, mas igualmente tocantes. Uma das mais emocionantes foi a de Camila, uma jovem que contou como foi discriminada em uma entrevista de emprego por causa do seu cabelo crespo. Disseram que eu não tinha a imagem profissional que procuravam. Ela relatou, segurando as lágrimas:
A sala ficou em silêncio por um momento até que alguém disse: "Isso precisa mudar." E foi ali, pela primeira vez, que senti que participar dessas conversas era mais importante do que o desconforto que elas causavam. Foi também nesse encontro que um dos organizadores sugeriu algo audacioso: levar adiante um processo coletivo envolvendo outras vítimas de racismo em nossa comunidade. Minha mãe, sempre pronta para lutar, se ofereceu para ajudar. "Gustavo, isso não é só sobre você. É sobre todos nós. Cada história que ouvimos aqui é uma oportunidade de fazer algo maior", ela disse. O incidente no parque foi um chamado para despertar. Ele desafiou todos nós a confrontarmos nossos próprios preconceitos e a trabalharmos ativamente para construir uma sociedade mais justa. O caminho à frente não seria fácil, mas era necessário. Porque cada ação, ou a falta dela, diante do preconceito molda o mundo em que vivemos. O silêncio não era mais uma opção. Agora, ao chegarmos ao fim dessa história, quero que você reflita sobre o que acabamos de vivenciar juntos. Cada cena, cada palavra, cada olhar carregado de preconceito ou coragem nos revelou uma verdade incontestável. O racismo é uma ferida aberta em nossa sociedade e muitas vezes ele acontece onde menos esperamos, em um parque, na escola ou até mesmo no trabalho. Esta história não é só sobre mim, sobre minha mãe ou a mulher que me acusou injustamente. Ela é sobre todos nós. É sobre a maneira como vemos e tratamos o próximo. Mas, mais importante ainda, é entender que cada ato, por menor que seja, tem impacto. O preconceito começa nos pensamentos e se transforma em ações que podem destruir vidas. Por outro lado, a coragem de enfrentar o que está errado, de falar sobre isso, pode transformar uma sociedade inteira. E aqui está o ponto: você não pode ignorar. Você faz parte disso. Suas escolhas, seu silêncio ou sua voz, tudo conta. Então, não deixe que essa história seja apenas mais um vídeo que você assistiu. Use-a como um chamado para agir. Seja a pessoa que diz não quando alguém perpetua o racismo. Seja aquele que incentiva conversas difíceis, mas necessárias, com amigos e família. E, acima de tudo, lembre-se, não é preciso estar em um tribunal ou passar por uma situação extrema para ser parte da mudança. A mudança começa agora, com pequenas atitudes que, juntas, criam um movimento poderoso. Se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, comente abaixo. Estou pronto para ser parte da mudança. Vamos nos juntar a esse movimento de conscientização e empatia. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder histórias que nos desafiam a ser melhores. Vamos, juntos, construir um futuro onde a justiça e a igualdade não sejam apenas palavras, mas realidades. Você está pronto para ser um agente dessa mudança? Até a próxima!